A história de Jefté e suas trombetas que inacreditavelmente derrotaram um exército. A alvorada estava carregada de tensão. O vento uivava entre os campos, como se a própria terra estivesse ansiosa, antecipando o grande embate que estava prestes a acontecer. Jefté, um guerreiro que carregava em seus ombros o peso de uma linhagem manchada, olhava para o horizonte com um misto de coragem e dúvida. As trombetas, que tradicionalmente soavam celebrando a vitória, agora ecoavam como um prenúncio de tragédia. "Hoje, meu povo, enfrentaremos os amonitas", ele gritou, sua voz firme, mas seu coração batia como um tambor frenético. Ele era o filho da rejeição, fruto de uma relação que muitos prefeririam esquecer. Seu pai, um homem de prestígio, com um passado glorioso, agora era uma sombra distante. Jefté sabia que suas origens o tornavam um pária entre seu próprio povo. A lembrança das palavras cruéis que ouviu durante sua infância ainda o assombravam. "Filho de uma prostituta", grita. E ainda assim, a necessidade de proteger os seus pulsava em suas veias. À medida que os soldados se preparavam, um sussurro cortou o ar. "Dizem que as aves de rapina não sobreviverão ao campo de batalha hoje", murmurou um dos homens, com os olhos arregalados de medo. Jefté percebeu que o clima avisava um grande desenlace, mas o que ele não sabia é que um segredo obscuro sobre seu pai viria à tona. Durante sua caminhada até o campo, um velho sábio o alertou. "Teu pai fez um pacto com as trevas, Jefté. Há um preço a ser pago." As palavras daquele homem ecoaram em sua mente como um eco de decepção e mágoa. O que seu pai realmente havia feito? Quando o clarim soou, uma onda de adrenalina tomou conta dele e de seus homens. Nas linhas opostas, os amonitas se moviam como uma maré, cada guerreiro com um olhar de ferocidade. A batalha não seria apenas física. Era uma luta contra os fantasmas do passado e a constante dúvida sobre sua própria identidade. O peso da promessa feita a Deus. Se ele triunfasse na batalha, ofereceria o que mais amasse. Crescia em suas costas, como um manto de chumbo. O que ele amava? Sua família? Seu povo? Ou a verdade que o consumia? A madeira das trombetas quebrava o silêncio, e Jefté, com lágrimas nos olhos, levantou sua espada. O combate começou. As forças se chocaram, criando um som ensurdecedor de metal contra metal, gritos de dor e coragem. O sangue se misturava com a terra, cada gota contando histórias de vidas e perdas. No meio da confusão, ele se viu não apenas lutando contra os amonitas, mas também contra as vozes que o perseguiam. E então, num instante, a batalha virou. Estrategicamente, Jefté fez um gesto inesperado, usando a confusão a seu favor, enganando o inimigo em um movimento inesperado. Suas trombetas, que antes pareciam um fardo, agora eram a sua salvação. Mas no fundo do seu ser, ele sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. O que aconteceria após a vitória? A verdade sobre sua linhagem estava prestes a emergir das sombras, desafiando tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa e já compartilha aí com quem precisa ouvir essa palavra. O campo de batalha estava imerso em um caos indescritível. Jefté, agora cercado por gritos e clangor de espadas, sentiu a adrenalina pulsar intensamente em suas veias. Ele brandia a espada com determinação. Cada golpe era uma mistura de fúria e temor. No calor da luta, algo dentro dele começou a se transformar. As trombetas de seu pai, que antes pareciam apenas um eco de promessas, agora tremiam em suas mãos como um lembrete do que estava em jogo. De repente, um grito atravessou o som do combate. "A retaguarda! Eles estão vindo!" Um soldado correu. Eles não eram só mais reforços, eram diferentes, mais ferozes e determinados.
Mas a pior parte foi perceber que entre eles, reluzindo sob a luz do sol, estava seu pai. O coração de Jefté parou. Tinha certeza que seu pai estava morto, um homem que havia se tornado uma sombra em sua vida. Mas ali estava ele, marchando como um espectro do passado. A armadura que usava parecia familiar, um símbolo que Jefté reconheceu do tempo em que ainda vivia em sua casa, antes de ser expulso. Ele estava lutando ao lado do inimigo. "Pai!" Jefté gritou, mas o som se perdeu no tumulto. Ele mal podia acreditar. Como poderia isso ser verdade? O homem que deveria ser seu protetor, seu guia, agora lutava contra o próprio filho. O choque foi como um golpe físico, um nó na garganta que quase o fez desmoronar. Nesse momento, uma sombra correu na sua frente. Era uma mulher, com longos cabelos escuros e olhos que brilhavam com um fervor inigualável. Jefté não a reconheceu de imediato, mas quando ela se virou, seu coração afundou. Era a mãe dele, a mesma que havia sido acusada de desonra, agora ao lado das forças amonitas. "Você não entende, Jefté. Eles têm algo que precisamos. Não podemos perder essa batalha", ela gritou, o desespero em sua voz ecoando como um trovão. A revelação a golpeou como uma tempestade. Por que ela estava ali? Que pacto havia feito que a levara a se unir aos amonitas? O campo de batalha silenciou por um breve instante, enquanto Jefté processava a realidade diante dele. O homem que ele desprezava e a mulher que ele amava agora eram parte do mesmo inimigo. As trombetas soavam em seu coração, não como um sinal de vitória, mas como um lamento pela sua vida. Ele olhou intensamente para os dois. A luta segue em volta, mas neste momento, tudo se concentrou neles. "Vocês me traíram?" As palavras saíram como um sussurro carregado de dor. E o que ele mais temia se concretizou. Os rostos de seus pais não eram mais símbolos de proteção, mas de traição e um legado que pairava sobre ele como uma maldição. O pânico começou a dominá-lo. A verdade estava escondida o tempo todo. Ele sentiu seu mundo desmoronar. Ele lutava não só contra um exército, mas contra o próprio destino que não havia escolhido. E então, num acesso de raiva e desespero, ergueu sua espada contra aqueles que considerou família. Nesse momento, uma explosão de luz brilhou sobre o campo. Jefté estava tão focado que não percebeu o céu mudar. Relâmpagos iluminaram as nuvens, e barulhos vindos do alto misturaram-se à batalha. Era como se os céus também quisessem interferir. A luta, em um instante, se transformou no maior desafio da vida dele: escolher entre a vingança e a redenção. E no coração da tormenta, Jefté ficou paralisado. O que ele deveria fazer agora? O que realmente importava? A batalha continuava, mas as respostas pareciam tão distantes. Ele precisava de tempo, e a cada segundo, uma nova decisão se formava em sua mente. Qual seria o caminho a seguir, agora que os segredos e mentiras cercavam sua história? E, acima de tudo, quem ele realmente era? O campo de batalha estava imerso em um caos indescritível. Jefté, agora cercado por gritos e clangor de espadas, sentiu a adrenalina pulsar intensamente em suas veias. Ele brandia a espada com determinação. Cada golpe era uma mistura de fúria e temor. No calor da luta, algo dentro dele começou a se transformar. As trombetas de seu pai, que antes pareciam apenas um eco de promessas, agora tremiam em suas mãos como um lembrete do que estava em jogo. De repente, um grito atravessou o som do combate. "A retaguarda! Eles estão vindo!" Um soldado correu em direção a Jefté, a expressão pálida de terror. Jefté girou, procurando entender. Ao longe, uma nova onda de guerreiros amonitas surgia. Eles não eram só mais reforços, eram diferentes, mais ferozes e determinados. Mas a pior parte foi perceber que entre eles, seu pai. O coração de Jefté parou. Como poderia isso ser verdade?
O homem que deveria ser seu protetor, seu guia, agora lutava contra o próprio filho. O choque foi como um golpe físico, um nó na garganta que quase o fez desmoronar. Ele se sentiu preso entre o ódio e a dor, as vozes familiares se misturando ao grito ensurdecedor da batalha. E então, uma sombra atravessou seu campo de visão. Era sua mãe, a mesma que havia sido acusada de desonra. Você não entende, Jefté. Eles têm algo que precisamos. Não podemos perder essa batalha. O desespero em sua voz ressoou como um trovão. A revelação a golpeou como uma tempestade. O campo de batalha silenciou brevemente, enquanto Jefté processava a realidade diante dele. O homem que ele desprezava e a mulher que ele amava, agora eram parte do mesmo inimigo. Vocês me traíram? As palavras saíram pesadas, carregadas de dor. E então, em um estrondo ensurdecedor, o céu se abriu. Relâmpagos rasgaram as nuvens, e uma luz intensa desceu sobre o campo de batalha. Todos pararam, atônitos, enquanto a energia pulsava no ar. Jefté ficou paralisado, sua espada à semelhança de um peso horrível em sua mão. Ele olhou para seus pais e, naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Uma figura majestosa surgiu da luz. Era uma mulher, envolta em uma aura brilhante, com olhos que pareciam carregar a sabedoria de eras. Eu sou Miriam, a profetisa. Sua voz era como um rio suave, mesmo em meio ao caos. O que você pensa ser traição é apenas parte de um plano maior. As palavras dela cortaram Jefté como uma lâmina, repleto de confusão. Um plano? Que plano? Ele balbuciou, tentando compreender. Seu pai e sua mãe estão juntos porque são forçados a proteger um segredo, algo que pode mudar o destino do mundo. O rosto de Jefté refletia horror e incredulidade. O que poderia ser mais devastador do que o que ele já havia descoberto? O choque em seu coração se intensificou, misturando-se à raiva que fervia dentro dele. Eles não estão do lado dos amonitas por escolha, mas por necessidade. Ela continuou, seu olhar fixo em Jefté. O que eles precisam proteger é mais poderoso do que você pode imaginar. Do que você está falando? Ele estava quase gritando, as dúvidas e medos inundando sua mente. Por que tudo isso? O que é tão importante? Miriam! Gritou seu pai, desesperado, tentando interromper. Isso não é hora nem lugar. Mas a profetisa ignorou-o, fixando-se em Jefté, seus olhos cheios de determinação. Você tem a escolha: lutar contra seu passado ou assumir seu legado. O que está em jogo não é apenas a batalha, é o futuro de todos. As palavras dela ecoaram em sua mente, e a tensão no ar estourou como um balão. A batalha ao seu redor não era só uma luta por sobrevivência. Era uma luta pelo que estava secretamente guardado. Que pacto, que verdade, ele estava prestes a descobrir. E a cada segundo, ele percebendo que não era apenas a batalha que o aguardava, mas uma escolha que definiria não só seu destino, mas de todos ao seu redor. O campo de batalha ficou sem som por um instante, enquanto todos esperavam sua resposta. O coração de Jefté disparava, preso entre a raiva, a dor e a urgência da revelação. O que ele faria agora? Ele olhou para seus pais, o medo em seus olhos refletindo de volta para ele. E o que realmente significava escolher um lado? A resposta ainda estava longe, mas ele sabia de uma coisa: o que ocorreria a seguir mudaria tudo. O campo de batalha ficou em um silêncio tenso. Jefté, com o coração acelerado, sentiu a pressão do momento. O olhar perscrutador da profetisa Miriam parecia fixar-se nele. Escolha! O destino depende de você. As palavras dela reverberaram em sua mente. Mas o que ele deveria fazer? A angústia o consumia. Seu pai e sua mãe, agora aliados dos amonitas, olhavam para ele com expressões de desespero e conflito. Jefté piscou, tentando entender o que significava tudo aquilo. Por que vocês estão lutando? O que querem proteger? Sua voz, normalmente firme,
Soou como um eco de dúvidas, um fio tênue entre esperança e desespero. Ao redor, o caos da batalha se desenrolava. Sombras se moviam, espadas brilhavam sob a luz do sol. Mas o foco de Jefté estava em seus pais, em sua revelação. O que poderia ser tão valioso? A fúria começou a emergir, mas em vez de atacar, ele queria entender. Você tem que me dizer a verdade. A expressão do pai mudou. Era como se ele hesitasse, uma fração de segundo que parecia uma eternidade. A lâmina do tempo pareceu parar. O que está em jogo? Ele começou, mas uma explosão interrompeu suas palavras. Uma onda de pó e escombros se ergueu, quando um grupo de guerreiros amonitas avançou por trás dele. Jefté girou, espada em mãos, pronto para lutar. Mas o caos se intensificou. A terra sob seus pés tremeu, e um brilho intenso surgiu nas costas de seus inimigos. Algo tão poderoso que fez a multidão hesitar por um momento. E então, emerge do brilho uma figura alta e poderosa. Era uma mulher, coberta por uma armadura brilhante, com um manto que flutuava como uma névoa. Ela tinha o rosto coberto, mas os olhos ardentes revelavam força e determinação. Jefté, sou sua verdadeira mãe. As palavras dela cortaram como um raio, e o campo de batalha ficou em silêncio novamente. Sua mãe verdadeira? O choque foi brutal. Jefté olhou para a mulher que sempre considerou sua mãe, a que estava ali, agora associada ao inimigo. Você não é minha mãe? Ele gaguejou, a realidade desmoronando ao seu redor. Como isso era possível? A mulher misteriosa se adiantou e a atmosfera se eletrizou com sua presença. Ela te protegeu, Jefté. Em segredo, sempre esteve ao seu lado. As palavras eram como uma tempestade, e Jefté sentiu a terra tremer sob ele. A confusão se transformou em pânico. Ele olhou novamente para a mulher que ele chamava de mãe, mas viu um ar de culpa em seu olhar. Então, você me mentiu toda a minha vida? A traição cortou como lâmina, e a dor ferveu em seu peito. O que mais ele não sabia? Os ecos de promessas quebradas e segredos escondidos preenchiam sua mente. O que mais está escondido? Que pacto é esse? Os gritos de batalha estavam distantes, mas o próprio ar parecia pesado com segredos. A nova figura se aproximou, sua presença oferecendo um brilho de esperança. Há muito mais em jogo do que você imagina. Seu legado, a linhagem, está tudo interligado. As palavras dançavam no ar, e Jefté sentiu o peso de uma história antiga se desenrolar. Seu olhar alternava entre a figura nova e seus pais, que agora eram estranhos. Ele estava cercado por mentiras, e a verdade se tornava uma sombra aterrorizante. Você está dizendo que eu sou parte de algo maior? A mulher acenou com a cabeça. Você carrega a força de ambos os mundos, mas as escolhas são suas. A luta não é apenas contra um exército, mas contra o destino que você ainda pode mudar. E então uma nova onda de guerreiros apareceu, mas não eram amonitas. Eram aqueles que tinham desaparecido, aliados de Jefté, emergindo das sombras. O campo estava prestes a explodir novamente, e no meio de tudo isso, a verdade mais assustadora surgiu. Quem ele realmente era, e o peso da escolha que estava prestes a fazer era maior do que qualquer batalha. O momento de decisão se aproximava, mas a pergunta ressoava na mente de Jefté. E se o que ele acreditava ser verdade, na realidade, fosse apenas uma ilusão? E nesse instante, a batalha ao seu redor parecia insignificante. O que aconteceria a seguir? O que ele escolheria? A resposta ainda estava envolta em névoa, mas a urgência crescia. O campo de batalha ficou em silêncio tenso. Jefté, com o coração acelerado, sentiu a pressão do momento. O olhar da profetisa, Miriam, parecia fixar-se nele. Escolha! O destino depende de você!
As palavras dela reverberaram em sua mente. Mas o que ele deveria fazer? A angústia o consumia. Seus pais agora, aliados dos amonitas, olhavam para ele com expressões de desespero e conflito. Jefté piscou, tentando entender o que significava tudo aquilo. Por que vocês estão lutando? O que querem proteger? Sua voz, normalmente firme, soou como um eco de dúvidas, um fio tênue entre esperança e desespero. O caos da batalha se desenrolava ao redor. O tilintar das espadas e os ecos de gritos lembravam que o tempo estava se esgotando. Jefté sentiu o peso nas mãos. E então, em um momento de clareza, ele olhou profundamente nos olhos de seus pais. Se o que vocês protegem é tão importante, por que não estão lutando ao seu lado? O que está em jogo? A tensionada atmosfera fez com que todos ao redor parassem. O silêncio cobrava forma. Até um soldado amonita hesitou, parado com a espada em punho, ouvindo as palavras de Jefté. Foi nesse instante que uma explosão de luz irrompeu do céu. Um clarão tão intenso que fez todos se protegerem. E ali, no centro desse brilho ofuscante, uma figura se revelou. Era um homem alto, com uma armadura que resplandecia como o sol. Ele caminhou entre as sombras, sua presença exalando autoridade. Um sussurro correu pela multidão. "É o Rei das Trevas!" gritaram alguns, enquanto outros apenas olhavam aturdidos. Com um gesto de sua mão, o homem interrompeu a batalha. As armadilhas que cercavam os amonitas se dissolveram, e uma aura de poder invadiu o campo. "Jefté!" Ele chamou com uma voz poderosa. "É hora de você saber a verdade." A cabeça de Jefté girou, seu corpo estremeceu. "Quem é você?" Ele não conseguia pensar. As revelações já pesavam demais. Não tinha energia para mais. As perguntas fervilhavam em sua mente. "Sou o guardião do seu legado. O que você luta sem saber é seu direito de nascimento." O homem se aproximou e, quando sua máscara caiu, revelou um rosto impressionante, tanto familiar quanto distante. Era o próprio pai de Jefté. Um choque percorreu Jefté, como um relâmpago atravessando uma noite escura. "Você!" As palavras falharam em sair. Seu pai havia se transformado em um aliado inesperado. Por que estava no lado do inimigo? O que significava tudo aquilo? "Eu fiz escolhas no passado. Escolhas que levaram à sua rejeição. Mas nada do que fiz foi por vontade própria." E assim, a verdade foi revelada. Seu pai não era apenas um homem de guerra, mas o líder entre os amonitas, um traidor forçado a lutar contra sua própria linhagem por um pacto ancestral. E sua mãe, que sempre parecera uma vítima, também estava entre aqueles que, na verdade, comandavam as forças que Jefté temia. No entanto, continuou o homem, há um segredo ainda mais profundo. Você, Jefté, é o verdadeiro herdeiro, marcado para decidir entre o bem e o mal. A linhagem que você carrega é mais poderosa do que você imagina. A batalha estava paralisada. O ar tremia com a expectativa, e os soldados, tanto amonitas quanto israelitas, murmuravam entre si, intrigados pela revelação. Jefté olhou para seu pai e depois para sua mãe. "Me digam que é mentira. Vocês fizeram isso comigo?" Mas o que mais o surpreendeu foi o que a mulher misteriosa, que se dizia sua verdadeira mãe, tinha a dizer. "Não posso me esconder mais. Jefté, eu sou a chave que pode abrir as portas do que nós realmente somos. O verdadeiro legado da nossa família." Os ecos de sua voz ressoaram como um trovão. Jefté sentiu o chão tremer sob seus pés. "Mas, como eu, o que eu faço com tudo isso?" O medo invadiu sua alma, sufocando qualquer esperança de entender. Mas, antes que pudesse processar essa nova realidade, uma onda de energia percorreu a multidão. Armadilhas mágicas começaram a surgir, cercando todos com uma teia de luz. Ele estava em uma cruzada que não o desejava, e a linha entre aliado e inimigo se tornou escassa.
Jefté olhou para os rostos ao seu redor e percebeu que as alianças haviam mudado em um piscar de olhos. O que antes era certo, agora era nebuloso. Você tem que decidir, filho, gritou seu pai, uma mistura de esperança e terror em seus olhos. Escolher entre o poder de destruir ou o amor para criar. E naquele momento, Jefté percebeu que a verdadeira batalha não era contra os amonitas, mas uma luta dentro de si mesmo. O que ele escolheria? O que isso significaria para todos? A resposta estava lá, à sua frente, mas a verdade era mais assombrosa do que ele jamais poderia imaginar. Assim, enquanto os ecos da batalha se intensificavam, a questão pairava na atmosfera. O que mesmo era o legado que Jefté realmente desejava? O campo de batalha ficou sob um silêncio tenso. Jefté, com o coração acelerado, sentia a pressão do momento. O olhar da profetisa Miriam parecia fixar-se nele. Escolha, o destino depende de você. As palavras dela reverberaram em sua mente. Mas o que ele deveria fazer? A tensão no ar aumentou, enquanto seus pais, agora aliados dos amonitas, o observavam com expressões de desespero e conflito. Por que vocês estão lutando? O que querem proteger? Sua voz soou como um eco de dúvidas, um fio tênue entre esperança e desespero. Mas antes que respondessem, um tremor percorreu a terra. Um uivo cortou o silêncio como um lamento. Tudo ao redor parecia parar. Jefté girou a cabeça e o ar ficou pesado. Ele viu uma nuvem de poeira se levantando do horizonte. Algo grande se aproximava, como uma sombra colossal. Uma figura familiar emergiu da poeira, avançando entre os guerreiros. "Pare!" gritou Jefté, sua voz firme. "Quem é você?" A figura se desenhou à frente dele, baqueando lentamente até revelar um rosto que fez seu coração estagnar. Era sua avó, mas não a avó que ele conhecia. Aquela que sempre contara histórias de antiguidades e heróis. Era uma mulher forte, com olhos que pareciam olhar através da alma. "Jefté, você precisa ouvir!" Ela gritou, sua voz potente, ecoando no campo caótico. "O que está em jogo vai além de sua linhagem." A multidão silenciou, todos voltando os olhos para ela. Jefté estremeceu. "Vovó, você está viva?" Ele queria correr até ela, mas as revelações giravam e dançavam em sua mente. Como ela se atrevia a aparecer agora? Sua presença não fazia sentido, e, no entanto, era um ponto de calma. "Sim, estou aqui, mas o que você pensa que sabe está errado. Você não é apenas um herdeiro. Você é um escolhido. O poder que corre em suas veias é o de um antigo pacto, um que inclui você e seus ancestrais. E aqueles ao seu redor não são inimigos, mas protetores." Os murmúrios ao redor se intensificaram. O campo de batalha estava em alvoroço. O que ela estava dizendo? "Você está dizendo que meu pai e minha mãe são..." Jefté começou, mas a avó interrompeu. "Não, o que você precisa saber é que eles não têm escolha. O verdadeiro traidor está aqui." O som de suas palavras cortou como uma flecha. A figura do Rei das Trevas levantou-se, sua aura pulsando. O local resplandeceu sob a luz tremulante, e todos voltaram suas armas nele. Mas, antes que um golpe pudesse ser desferido, o rei sorriu, os olhos brilhando com um poder oculto que Jefté nunca havia visto. "Vocês não entendem. Ele não é o que parece. O verdadeiro poder se esconde dentro de você, Jefté." De repente, o chão tremeu mais intensamente. Uma fissura se abriu e um brilho vermelho começou a pulsar dela. Jefté olhou para suas mãos, sentindo uma energia desconhecida. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de dor intensa atravessou seu corpo, como se algo o estivesse consumindo. O que ele não sabia é que, ao fazer contato com sua avó, havia libertado um poder ancestral que corria com força total. Os gritos da batalha tornaram-se distantes, enquanto Jefté tentava compreender que alianças e lealdades
estavam sendo desmoronadas. As palavras de sua avó ainda ecoavam em sua mente, e ele podia senti-las reverberar em seu coração. Você é o portador do legado, mas também dos fardos. Sem saber como agir, Jefté encarou seus pais, a dor no olhar deles se transformando em desespero. Ele estava preso entre um destino que não escolheu e verdades que pareciam distorcidas. O fardo de seu legado se tornava mais pesado, e o campo se iluminou como nunca antes, gerando dúvidas. "O que está acontecendo?" gritou um soldado, confundido e imerso no pânico crescente. Em meio ao apagamento da batalha, a tensão se tornou uma tempestade de incertezas. E ali, enquanto a linha entre aliados e inimigos se dissolvia, Jefté percebeu. A verdadeira traição não estava apenas em quem lutava ao seu redor, mas dentro dele mesmo, nas escolhas que tinha de fazer. O que realmente estava em jogo? A resposta escorregava de suas mãos, e ele sabia que a batalha estava longe de terminar, e que o verdadeiro desafio de sua vida estava prestes a começar. O campo de batalha ficou sob um silêncio tenso. Jefté, com o coração acelerado, sentia a pressão do momento. O olhar da profetisa, Miriam, parecia fixar-se nele. "Escolha! O destino depende de você." As palavras dela reverberaram em sua mente. Mas o que ele deveria fazer? A tensão no ar aumentou, enquanto seus pais, agora aliados dos amonitas, o observavam com expressões de desespero e conflito. "Por que vocês estão lutando? O que querem proteger?" Sua voz soou como um eco de dúvidas, um fio tênue entre esperança e desespero. Ele sentia a força de um legado desconhecido se manifestando dentro dele, mas o medo o paralisava. Então, de repente, a terra tremeu e uma ausência de som tomou conta do campo. Foi como se a morte tivesse passado por ali, levando todo o barulho e deixando apenas um silêncio mortal. Jefté olhou para seus pais e a expressão em seus rostos mudou. O choque e a dor se misturaram a algo que parecia medo, um medo que ele não conseguia entender. E antes que alguém pudesse falar, algo se moveu em meio à poeira. Uma figura encapuzada apareceu, movendo-se com graça e rapidez. Era como um espectro que emergia de outra dimensão. Com um movimento ágil, a figura removeu o capuz, revelando um rosto que fez Jefté paralisar. Era a irmã que ele nunca soube que tinha. "Jefté, finalmente encontramos você." A voz dela era suavemente familiar e estranhamente distante ao mesmo tempo. Os olhares se voltaram para ela, uma onda de murmúrios passando entre os soldados. A revelação foi um raio que atingiu o centro da alma de Jefté. Eu não tenho uma irmã." As palavras saíram como um grito desesperado, e a incredulidade afundou em seu peito. Como isso poderia ser verdade? Ele sempre acreditou que sua família era apenas um eco de dor e rejeição. "Sim, você tem. Fui escondida para protegê-la." A jovem olhou para os pais, a raiva e a mágoa em seus olhos escorregando sobre a confusão. "O que você não sabe é que você não é só um herdeiro. Você é o escolhido para unir duas linhagens. E o que está prestes a acontecer pode mudar tudo." O campo de batalha ficou em um silêncio ainda mais profundo. As pessoas ao redor se moveram, inquietas, perplexas. A ideia de que havia mais uma peça no tabuleiro abalou a todos. A tensão subiu. Cada guerreiro pareceu hesitar, dividido entre a luta e a revelação. "E se você for ele?" A irmã apontou para Jefté, sua voz forte e clara. "Apenas você pode quebrar o pacto que faz nosso pai lutar do lado errado." "Mas eu não entendo." Jefté sentia o sangue pulsar em suas veias. "Por que agora? E por que você não me disse antes?" A dor do abandono também era de sua irmã, e isso ele podia sentir. "Porque você estava em perigo." Ela respondeu, um misto de tristeza e determinação em seu olhar.
Precisávamos que você estivesse pronto. O legado que você carrega é mais do que sangue. É uma missão. E se você falhar, todos nós estaremos perdidos. As palavras reverberaram pelas camadas de dúvida que cercavam Jefté. O céu escureceu e uma sombra passou, cortando o momento e levando o som de gritos de volta ao campo. O lugar tremia de novo, mas não era somente a luta ao redor. Era o peso das escolhas que ele e sua família haviam feito. E lá, enquanto a batalha começava a se desdobrar, uma confirmação assustadora surgiu na frente de Jefté. O verdadeiro traidor não era quem lutava, mas quem havia se escondido, quem sempre esteve presente manipulando tudo. Ele olhou para sua mãe e, por um momento, tudo fez sentido. E também não fez. Você me escondeu isso, e agora tudo isso voltou para nos atacar. O desespero crescia e feriu seu peito como uma faca. Mas a irmã dele apenas olhou firme, sem se desviar. Você agora precisa decidir, aceitar a verdade ou condenar todos à destruição. E, enquanto as espadas se cruzavam novamente ao redor deles, uma sombra densa cresceu perto dos pés de Jefté. Ele perceberia em breve que o que estava em jogo não era apenas a batalha externa, mas um inimigo oculto que tinha muitas faces. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e cada escolha poderia derrubar o mundo que conhecia, e os que ele amava. O que ele escolheria? A dúvida o abraçou como uma nuvem escura, e a batalha recomeçou, mas o peso da sua decisão o seguia, como uma sombra incansável. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e Jefté sabia que a verdade não estava, de fato, revelada. O campo de batalha estava tingido de incerteza. As palavras da irmã de Jefté ecoavam em sua mente como um tambor frenético. Você é o escolhido. Aquilo flutuava no ar, desafiando tudo o que ele pensara saber. Ele precisava entender. Precisava de respostas. Escolher o lado certo. Essa ideia perseguiu suas reflexões. Mas antes que pudesse articular qualquer resposta, o céu escureceu abruptamente. Nuvens começaram a se aglutinar, e um vento cortante soprou, fazendo a poeira dançar em redemoinhos. Os soldados, tanto amonitas quanto israelitas, pararam, com os olhares voltados para o céu sombrio. Um pressentimento de terror se infiltrava nas almas de todos. Com um estrondo, um raio cortou o céu, e uma luz intensa irrompeu, iluminando o campo como um dia radiante. Mas antes que Jefté pudesse reagir, uma figura emergiu da luz ofuscante. Era um homem, imponente, com uma presença que dominava o espaço. Ele não carregava armaduras, mas o que lhe cercava parecia emanar poder puro. Eu sou Balan, o verdadeiro herdeiro do... Nesse instante, Jefté sentiu um frio resolver-se em sua espia. O que ele pensara ser uma luta contra traidores, agora parecia mais um enigma que desafiava sua própria existência. Balan se voltou diretamente para Jefté, seus olhos como chamas ardentes. Você não é apenas o escolhido. Você é parte do meu passado, e eu sou parte de seu futuro. As palavras dele foram como um soco no estômago. Jefté se sentiu enjoado, tentando processar a realidade que desmoronava diante dele. O quê? Como isso é possível? Ah, Jefté, a verdade é sempre mais complexa do que parece. Sua mãe, sua verdadeira mãe, sempre soube da conexão. É por isso que a unificação dos nossos clãs é essencial. A multidão borbulhava de perguntas e confusão. O caos começava a se instalar novamente. A irmã de Jefté deu um passo à frente, claramente abalada. Balan, você não pode estar falando sério. Você não sabe o que está dizendo. O medo encheu seus olhos, e Jefté percebeu que a própria família estava dividida. Ele olhou de volta para suas mães. O desespero era visível, e a dor em cada um de seus rostos formava um quebra-cabeça, cujas peças não se encaixavam. Então você não é minha mãe verdadeira? Ele questionou, a voz tingida de raiva e tristeza. Você me escondeu isso? Você e meu pai?
Eu só fiz o que pensei ser melhor para você. Sua mãe respondeu com lágrimas nos olhos. Eu te protegi de um futuro sombrio. E por que, Balan? Por que essa revelação agora? O que está acontecendo? Jefté sentia seu coração pulsar, a dor crescendo em seu peito, suas pernas tremendo sob ele. Porque a guerra não é apenas contra os amonitas. É por um legado que todos nós compartilhamos. Um legado de poder que foi escondido. Balan parecia mais um rei do que qualquer um deles havia imaginado. E você, Jefté, já foi vendido. A verdade é que você é meu irmão. O choque ressoou como um trovão no campo de batalha. Jefté estava paralisado. Irmão? Não, era uma mentira. Tudo o que acreditara estava se desmoronando, transformando-se em cinzas na brisa pesada. Ele queria gritar, queria correr, mas estava preso na incerteza. Balão era o que ele sempre temia. Não pode ser. Ele balançou a cabeça, a realidade esmagando-o. Eu não sou o irmão de alguém que deseja a minha ruína. O caos começava a se desenrolar, e as leis da batalha mudavam. Um som forte, como um tambor de guerra, ecoou de longe. A multidão, enredada na confusão, começava a murmurar. Olhares se cruzavam, alianças se rompendo, enquanto todos, de alguma forma, sentiam que tudo poderia sair do controle. Jefté precisava de uma resposta. Ele olhou para o céu, buscando algum sinal de esperança em meio ao colapso. E no meio daquele torvelinho de emoções e revelações, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem ele realmente era? E se tudo isso fosse apenas o começo de uma trama muito mais profunda e sombria? O campo de batalha estava tingido de incerteza. As palavras da irmã de Jefté ecoavam em sua mente como um tambor frenético. Você é o escolhido. Aquilo flutuava no ar, desafiando tudo o que ele pensara saber. Ele precisava entender, precisava de respostas. Escolher o lado certo. Essa ideia perseguia suas reflexões, mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, o céu escureceu abruptamente. Nuvens começaram a se aglutinar, e um vento cortante soprou, fazendo a poeira dançar em redemoinhos. Os soldados, tanto amonitas quanto israelitas, pararam, com os olhares voltados para o céu sombrio. Um pressentimento de terror se infiltrava nas almas de todos. Um estrondo gigantesco ecoou pelo campo. O som foi tão poderoso que Jefté tremia, e a terra pareceu tremer sob seus pés. Então uma onda de luz irrompeu da nuvem, e do brilho surgiu uma figura alta, envolta em um manto escuro e opressivo. Quando a silhueta se aproximou, ele reconheceu o rosto, e um grito desesperado ecoou de seus lábios. Era sua mãe. Não! Jefté mal conseguia respirar. Você está viva! As emoções se atropelavam. O que estava acontecendo? Seu coração batia descontroladamente e a confusão o dominava. Jefté! Ela gritou, sua voz carregada de dor. Você não entende. O que eu fiz foi para te proteger. Uma sombra aterrorizante pairou sobre eles, pois na caminhada da mãe, seu olhar era de um desespero que falava mais do que palavras poderiam expressar. Proteger-me de quê? Ele queria gritar, mas as palavras murmuravam como ecos. Você é a traidora que me deixou. Como você pode me proteger agora? O grito dele cortou a tensão no ar, mas em resposta, sua mãe deu um passo à frente, os olhos cheios de lágrimas. Não é o que você pensa. Eu sou parte de algo maior. O olhar dela se desviou e sua voz se quebrou. O campo parecia se contrair, a atmosfera comum de batalha transformando-se em um pesadelo surreal. E então, ela revelou o que nunca esperou. Sou sua verdadeira mãe, mas não a mãe que você conhecia. O pacto que seu pai fez não era só uma promessa. Ele jurou proteger o segredo. Jefté estava paralisado. As palavras dela ressoavam como um trovão, desmoronando tudo o que acreditara. O que isso significava? Antes que pudesse processar toda a confusão, uma força inexplicável começou a emergir dele. A energia fazia suas mãos tremerem,
e ele sentiu um calor ardente correr por suas veias. Enquanto isso, a irmã, antes cheia de certezas, agora estava pálida. "O que você fez, mãe? Você não deveria ter revelado isso." Sua voz tremia, e Jefté a encarou, sentindo um elo quebrar entre eles. O que havia antes se transformava em um abismo. A traição e a desesperança pesavam nas palavras dela. "Não foi escolha minha. O poder que eles têm sobre nós é real. Jefté, agora você é o alvo deles." A declaração retumbante pairou no ar, e todos, dos soldados aos líderes dos exércitos, sentiram a intensidade daquela revelação. Mas antes que ele pudesse responder, uma sombra se projetou do céu, e um grito penoso reverberou. Era Balaam, a figura que antes parecia um aliado. "Se você é realmente o escolhido, então eu sou a chave para tudo isso." A tensão estourou em uma torrente. O céu se abriu então, e novos ventos sopram. Um portal de luz começava a se formar, puxando tudo para seu interior, incluindo Balaam, que parecia lutar contra a força. "Jefté, você precisa escolher agora", gritou a mãe, enquanto as forças de Balaam o arrastavam. Mas naquele instante, uma verdade tão profunda quanto dolorosa se desdobrou em sua mente. O pacto que tanto tentavam proteger era uma armadilha, e a verdadeira batalha se desenrolaria agora, não apenas com armas, mas com a própria essência de sua história. E enquanto o caos aumentava, a única certeza que ficou era o que ele poderia perder se não tomasse a decisão correta. O que realmente estava em jogo? A escolha de Jefté poderia levar à mesma destruição que tanto temia. E a revelação ainda não havia terminado. A luz do portal iluminou o campo de batalha, e Jefté sentiu o calor pulsando ao redor dele. Ele olhou para sua mãe e então para a figura de Balaam, a verdade ardendo em sua mente. O que estava em jogo era mais do que suas vidas. Era o futuro de todos que estavam ali. Ele nunca se sentiu tão perdido. A batalha havia se transformado em um labirinto de escolhas, e ele precisava decidir. "Jefté, você pode acabar com essa guerra." O desespero na voz de sua mãe o atingiu como um golpe. Ele olhou para ela, as lágrimas caindo pelo rosto dela, e a dor a fazia parecer mais velha. "Você tem o poder. É o legado de nossa linhagem. Use-o." Mas ele não queria ser um herói, não da forma como todos esperavam. "E se isso significar trair quem amo? E se eu perder vocês?" A incerteza o envolvia. A pressão nas suas têmporas pulsava, e a pergunta cortava seu coração. Ele queria acreditar que havia outra maneira. Balaam, ainda lutando contra a corrente do portal, olhou diretamente para Jefté, os olhos cheios de determinação. "Não é uma questão de traição, mas de escolha. Você tem que se decidir, e rápido." O vento levantava poeira ao redor, enquanto o caos da batalha ecoava à distância. Ao seu redor, os soldados hesitavam. O clima mudava como a maré, e a tensão era palpável. Uns olhavam para Jefté como um salvador. Outros viam nele um inimigo. Então, a irmã de Jefté se aproximou, seu olhar determinado. "Vamos acabar com isso, juntos." "Somos mais fortes do que eles pensam." Nesse instante, a luz do portal brilhou, empurrando Jefté para a frente. Ele olhou para suas mãos, e uma energia estrondosa ressurgiu dentro dele. "Eu não sei o que isso significa," ele disse, sua voz agora firme. "Mas estou cansado de ser empurrado por um destino que não escolhi. Vou encontrar meu próprio caminho." A multidão ficou em silêncio, a expectativa vibrando no ar. Com um gesto decidido, Jefté levantou a espada e a apontou para o céu, invocando a luz. Então, uma onda de poder percorreu seu corpo. Tudo que ele lutou contra, todas as dúvidas, se transformaram em um único foco. A luz envolveu Jefté, e em um instante o portal explodiu em cores vibrantes, espalhando um poder que ecoou pelo campo. Ele olhou para Balaam e sua mãe,
e em um movimento unificado, todos levantaram suas armas, um selo de união, antes de dar o último passo, por tudo o que somos, por aqueles que amamos e pelo futuro que queremos construir. Jefté gritou, sua voz retumbando como um trovão. E naquele instante, a luz se entrelaçou, conectando suas almas, criando um novo destino. A batalha estourou em um clamor, e a energia que de Jefté e sua linhagem pulsava pelo campo como um farol. Enquanto a luta se desenrolava, uma nova esperança brotava. Os exércitos percebiam que as linhas entre o certo e o errado estavam se desvanecendo. E então, enquanto todos lutavam, Jefté tomou uma decisão. Ele não apenas lutaria pelo que queria, mas também pela reconciliação. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Ele gritou, e as vozes de seu povo começaram a cantar. Em união, eles enfrentaram a escuridão. O que seria do futuro? Uma nova era estava prestes a começar. Lutando lado a lado, cada um encontrava seu lugar, conscientes de que a batalha não terminara, mas que juntos a luz prevaleceria sobre a sombra. E assim, no ápice daquela colisão de destino, Jefté sentiu uma nova determinação em seu coração. O que faria agora? A luta dele estava apenas começando. Mas antes de sair daí, uma última mensagem para você. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir essa palavra. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.